Eu que antigamente só entrava nas carceragens algemado e às vezes levando porrada, atualmente eu estou entrando numa carceragem como artista e a carceragem que eu entro agora foi transformada num teatro. Assaltando que eu tirei minha primeira cadeia. Na cadeia fez eu sair pior do que eu entrei. Tinha tirado a primeira cadeia, quando de repente parou um ônibus no ponto e alguém me reconheceu. Aí de dentro do ônibus a pessoa gritou: vai ter um futebol lá na favela tal, se você for você tem vaga. Aí quando cheguei lá encontrei antigos companheiros que estavam planejando fazer um sequestro. Foi aí que eu migrei do assalto para o sequestro. Aí comecei e me envolvi numa onda de sequestro que teve aqui no Rio de Janeiro, no final da década de 80, e que isso resultou numa condenação, quando eu fui preso, de 108 anos. Né? Então o fato de eu ter sido condenado a uma pena tão alta fez com que em todas as cadeias que eu passasse eu tentasse fugir. E assim eu não parava em cadeia nenhuma. Fui preso outra vez, mas consegui fugir. Depois fui preso outra vez, fugi mais uma vez. Então quando eu cheguei no presídio, eu já cheguei conhecido como o cara que tinha participado de uma fuga, né, que teve uma certa repercussão. E o fato da gente ser conhecido como tatu, né, que é o apelido de quem tenta fugir, que o tatu é o cara que eles tenta fugir de qualquer jeito. Ou ele cava buraco, ou ele tenta jogar o gancho no muro, né? Isso é respeitado na cadeia, porque assim como na época da escravidão, né, a fuga é a coisa mais grave que um preso pode fazer, né? Cheguei nessa prisão, os presos antigos me falaram que tinha tido uma fuga cinematográfica no duplo sentido da palavra, né? Porque a fuga se passou no auditório onde funcionava o cinema da cadeia. E durante a projeção do filme, os presos já tinham cavado um túnel, né? Então eles estavam esperando a oportunidade para trazer outros presos convidados, né, para poder fugir. E o único jeito de eu entrar para esse espaço físico, de eu frequentar esse espaço físico, era entrando para o grupo de teatro que também funcionava ali. Essa fuga que estava sendo planejada, ela deu errada, porque um companheiro meu perdeu o material que a gente tinha comprado para poder quebrar o concreto, né? Então eu fui capturado dentro da manilha de esgoto, numa outra tentativa de fuga que eu fiz em outro local. Quando eu fui cavar esse túnel, né, eu cavei e saí dentro de uma manilha de esgoto. Eu tive que ir de barriga para cima, só com a cara para fora, né? Aí eu fui, conforme estava indo assim, levei a mão, aí quando eu peguei naquela pedra, eu notei que ela era leve. Aí naquilo que eu peguei, era que eu trouxe ela, aí através do tato, eu senti que era um crânio humano. Então mesmo naquela escuridão, né, eu fui tateando e eu achei muito irônico. Eu, um cara que tinha feito a leitura do Hamlet há pouco tempo, que sabia o solilóquio, né, e eu estava com o crânio na mão. Mas essa fuga que deu errada, na realidade ela terminou fazendo que eu permanecesse ali naquela cadeia e continuasse frequentando as aulas de teatro. Aí isso foi mudando a minha vida e certamente porque eu já era um preso visado pelos guardas, aí fiquei mais visado ainda, então não dava para eu tentar uma outra fuga numa sequência tão rápida e terminou que eu fui gostando cada vez mais do teatro. Os professores e alunos aqui da faculdade levavam livros para eu ler e aí voltou aquele hábito que eu tinha de leitura da minha adolescência, né? Aí comecei a fazer o vestibular na época da UERJ, da UFRJ, que antigamente não tinha o Enem. E comecei a passar nesses vestibulares, mas ao mesmo tempo eu nunca sonhava de um dia eu pisar na faculdade como aluno, porque em tese, eu iria morrer na cadeia antes de conseguir chegar, pelo menos, em semiaberto. Hoje em dia, eu sou aluno de licenciatura em teatro. As pessoas perguntam: André, o que você vai fazer depois de formado? Aí a resposta que eu tenho é que depois de formado, eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo antes de me formar. Ir por todo mundo e levar teatro
e educação e cultura a todas as criaturas. Eu lembro que eu usava essa metáfora, né, de que onde houver luz, onde houver trevas, que eu leve a luz, né? Aí eu ficava refletindo, qual é o símbolo da luz, né? Uma coisa mais pesada, aliás, das trevas, né? É aquela questão das masmorras, né? Eu via isso como um lugar de trevas, então que precisa de ter essa luz, né? Então eu percebia que a luz que entrava ali eram os professores que iam lá dar aula, né? Aí eu comecei já a ter essa coisa aí do meio consciente, né? De que a missão do professor é levar luz onde houver trevas. Para arrastar correntes, mas para criá-las.